Boa noite, tudo bom? Eu espero que vocês estejam todas e todas muito bem. Eu sou Iris Sinotti e hoje eu vou conversar com vocês, falar um pouco sobre esse tema lindo que me foi proposto para o nosso encontro de hoje à noite. Quando eu fui convidada para fazer a palestra, ficamos pensando em vários temas, por conta do Setembro Amarelo, por conta da proposta do trabalho da casa, e vieram vários temas. Mas eu quis muito poder falar sobre vida, né? É um mês que nós sabemos, tem uma campanha, né, por conta do suicídio, mas eu pensei muito em falar de vida. E quero convidar todos vocês para que possamos falar sobre a vida, pensar sobre nós. E mais do que nunca, num momento como esse, a vida nos convida a pensar na vida, a vida nos convida a falar da vida. Então, essa foi a ideia, essa é a proposta. Eu preciso de mim, um convite para a vida. E eu queria começar contando um pouco de uma experiência muito pessoal. Aos 17 anos, eu tive depressão. E foi uma experiência, como quem já teve depressão sabe, uma experiência estranha. Eu era muito jovem e a depressão chegou aparentemente de repente, mas não é de repente que ela chega, né? Hoje a gente sabe disso. Mas o que eu quero contar a vocês não é aqui falar da depressão, porque eu até não teria muito o que contar sobre ela em termos dos acontecimentos, mas é da experiência do que a depressão fez para a minha vida. Eu sempre digo isso, quem já ouviu minhas palestras, eu falo muito de depressão, eu sou terapeuta, então eu trabalho com isso. Eu sempre digo que a depressão foi, com toda certeza, o divisor de águas na minha vida. E se hoje eu sou a pessoa que sou, foi por conta daquele convite que eu aceitei, mesmo sendo muito jovem, sabendo muito pouco de fato o que estava acontecendo comigo. Mas foram 9 meses aproximadamente de um enriquecimento e de um contato com uma dimensão que eu não fazia ideia que existia. E essa dimensão, ela não estava em nenhum outro lugar fora, ela estava realmente em mim. Então, eu acho que esse título, ele, de alguma forma, simboliza muito o que foi esse processo. Era um convite. Um convite para a vida, mas no sentido de entender a vida, de sentir a vida e de saborear a vida. E, com isso, sempre nas minhas reflexões, isso naquela época, quando eu tive a depressão, e isso depois, é sempre algo que passa muito na minha cabeça, eu fico pensando em toda a conjuntura do que nós vivemos. Então, nós vivemos não só a nossa vida, porque por mais que ela seja imensa, quando nós olhamos de fato com os olhos, né, profundos, nós vamos percebemos a dimensão da vida realmente na sua grandeza. Tudo é vida. A vida pulsa em todos os sentidos. Então eu sempre fico pensando, né? Eu gosto muito de astrofísica e gosto sempre de estar assistindo tudo que fala sobre o universo e sobre as descobertas, né? Às vezes eu não consigo entender tudo, mas sinto tudo. E fico pensando na criação do universo, né? Nesse mundo que nós habitamos, nesse universo que nós ocupamos, ao mesmo tempo dessa grandeza que é pensar que estamos em um planeta que orbita em torno do Sol, que tem sua própria rotação e que tudo é movimento e que nós estamos aqui. Eu também penso que isso é enorme, mas olhando com os olhos, né, muito mais largos, a gente também vê o quanto a Terra é pequena diante de todo o universo conhecido. E sempre me toma uma pergunta: qual o propósito de tudo isso? Qual é o sentido real de tudo isso? O que faz com que essa terra se mova e, ao mesmo tempo, o meu coração, o seu coração bata? Então, são aqueles mistérios, e que nós chamamos de mistérios, mas que, na verdade, fala muito mais de nós do que o que nós pensamos. Tem muito mais sentido
existencial do que a gente consegue alcançar muitas vezes. Então, eu gosto de pensar no universo como uma representação em tamanho muito macro de tudo que nós somos. E, ao mesmo tempo, gosto de pensar nesse universo como uma parte de um todo muito maior do que a gente consegue alcançar, mas onde eu também sou parte muito importante disso, onde você também é muito importante em tudo isso. E que nós temos um porquê, um para quê e um propósito para estarmos aqui. Pode até parecer clichê às vezes nessa fala, mas isso faz muito sentido quando a gente vai percebendo os sentidos que a vida nos aponta, as direções que a vida nos mostra. Então, eu li um livro há bem pouco tempo, e para mim foi um dos livros mais bonitos que eu li nos últimos meses. E nesse livro tem uma frase muito linda e que eu trouxe para a gente falar um pouco dela aqui e analisá-la juntos. Quanto mais examino o universo e os detalhes de sua arquitetura, mais acho evidências de que o universo sabia que um dia, lá na frente, iria nos surgir. Essa frase, eu não sei se você já viveu essa experiência. Essa frase é exatamente o que eu penso e não consegui falar. Então, quanto mais eu olho para essa imensidão do universo, todos os detalhes da arquitetura do Criador, mais eu tenho uma certeza que um dia, dentro dessa grandiosidade, houve um pensamento que me pensou, houve um pensamento que nos pensou e que sempre soube que nós estaríamos aqui. Mais de 14 bilhões de anos atrás, nosso planeta começa a borbulhar a vida. Não a vida humana, mas vida. Toda a potência de vida. Esses primeiros ensaios que o planeta vai viver, esse primeiro movimento e tudo mais que aconteceu nele, tinha um propósito final. E o propósito é exatamente quem somos. Talvez possa parecer para alguns assim, nossa, mas foi um fracasso esse propósito. Mas eu tenho certeza, e gosto de ser muito realista e otimista ao mesmo tempo, de que nós não estamos acabados, nós estamos em processo. Em um processo de construção e de entendimento e de compreensão de tudo que é a nossa vida, de tudo que somos, do que é a nossa história, de tudo aquilo que de fato é muito importante. Eu diria que normalmente nós negligenciamos coisas que são muito mais significativas. E, como eu falei para vocês, no meu trabalho, eu me deparo todo o tempo com pessoas que estão perdendo a esperança, com pessoas que estão deprimidas, com pessoas que estão se reerguendo de momentos muito difíceis. Mas tem um ponto que é sempre comum em todos nós, né? Todos nós, né? Todos os seres humanos passam por isso. No fundo, tem uma voz que nos diz que a gente precisa continuar. E a gente também não sabe por que essa voz nos diz isso. Mas eu costumo pensar que esse é o propósito. Independente das crenças religiosas, né, da nossa fé, de onde nós direcionamos as nossas crenças, uma coisa também é certa, todos nós temos um caminho, né, e esse caminho vai nos levar a um único Pai. Um Pai que nos ama, nos amou, nos desejou, nos pensou. E tudo isso resultou nas experiências, nas experiências de toda uma história, de toda uma geração, de toda uma humanidade. E é justamente sobre isso que a gente fala quando a gente fala de vida, é justamente sobre isso que a gente fala quando a gente pensa em que eu preciso de mim. Nós somos muito educados, a maioria de nós, né, passamos por uma educação que sempre nos diz que é muito importante que você esteja sempre fazendo alguma coisa para o outro, e a gente ouve isso, e isso é importante. Mas poucos de nós ouvimos
que nós precisamos nos acolher, nos ajudar, nos amar, nos buscarmos. Mas também, quando a gente olha para trás, a gente olha para trás nas nossas histórias e na história da humanidade, que é a nossa história, a gente também precisa entender que ali há tanta lição, tanto aprendizado, e que a gente não pode virar simplesmente e deixar que isso perca o seu significado, que isso não tenha de fato uma profundidade, porque tem. A Oprah é uma mulher fantástica, maravilhosa e de uma capacidade de sensibilidade fantástica. Ela escreveu um livro há um tempo atrás que é praticamente um diário, ou talvez uma confissão. E nesse livro, vocês vão ver bastante frases desse livro que eu quis trazer para a gente poder conversar. Ela diz o seguinte: aprendi a buscar no meu íntimo a força que herdei de todos os que vieram antes de mim, avós, irmãs, tias e irmãos, que suportaram provações inimagináveis e ainda assim sobreviveram. Quando a vida nos parece muito difícil, e muitas vezes a vida não é tão fácil mesmo como nós gostaríamos que ela fosse, é sempre importante que a gente possa, e a gente sempre deseja, encontrar alguém que possa dar um braço e dizer assim, eu estou aqui. Mas às vezes essas pessoas não são visíveis, talvez essas pessoas não estejam de fato presentes. Então, é preciso que a gente entre em contato com essa força que existe dentro de nós, com essa força que, de alguma forma, ela permanece. Na psicologia analítica, a gente chama isso de inconsciente coletivo. Nas várias religiões espiritualistas, nós vamos falar dos nossos ancestrais. Mas não importa o nome que a gente dê a isso. O que realmente significa é que nós temos uma história, nós temos um compromisso, nós temos um dever de honrarmos a vida. E honrarmos não só a nossa vida, mas a vida de todas essas pessoas que nos antecederam. Quando a gente realmente olha a história, a nossa história, de homens e mulheres que habitamos esse planeta, nem sempre é uma história bela. Quando nós olhamos também essa história em particular, e nós vamos nos debruçando em lições de vida, em exemplos, a gente encontra histórias surpreendentes. E às vezes a gente não precisa ir muito longe. A gente pode perceber isso na nossa própria família, naqueles que estão muito próximos de nós. E a pergunta que fica, e eu gostaria muito de pensar isso junto com vocês, quando a gente pensa no Evangelho, e que tem uma passagem que diz honrai pai e mãe, se a gente entende de fato o que essa palavra significa, a gente realmente consegue entender o que é a palavra honrar. Porque muitas vezes a gente fica preso na palavra e a gente pensa que honrar é estar ali em obediência. Mas honrar é muito maior do que isso. Honrar é também dar sentido e significado a todas essas histórias. Seguir adiante, seguir os passos, continuar a desbravar as matas que eles começaram a desbravar. É seguir a nossa história, não com o rascunho da vida dos outros, mas tomar posse da nossa história. Tomar o lápis da mão de quem quer que a gente tenha dado esse lápis e dar continuidade, pensando nesses que foram no passado e que muitas vezes somos nós, mas também pensando naqueles que estarão no futuro e que também muitas vezes seremos nós. Então, isso nos dá uma dimensão muito grande do significado existencial, porque eu estou aqui agora, nós estamos aqui agora, passando por dificuldades, às vezes muitas dificuldades, dores existenciais, mas nós já estivemos aqui, nós estaremos aqui. Então, é essa linha do tempo que às vezes é tão difícil da gente compreender como funciona, mas que também nos traz, ao mesmo tempo, a misericórdia divina, dessa permanência, mas também a prova
de um amor que nós não conseguimos traduzir. Isso não significa que nós vamos adiar os nossos processos para amanhã, mas isso significa que nós estamos caminhando hoje, consertando as falhas do passado, construindo nova estrada para o futuro, reparando, nos ajustando, mas de qualquer maneira, nós nem estamos lá, nem estamos do outro lado, nós estamos aqui. E que todas essas histórias que passaram e que nos marcaram, elas precisam sim ser respeitadas e honradas. E aí vem sempre aquela proposta, a gente precisa refletir sobre a nossa história. A gente precisa entrar em contato com a nossa história. A gente precisa se perguntar o que nós estamos fazendo de tudo isso. Sempre que o mês de setembro entra, ele traz, né, para alguns uma certa nostalgia ou dor, talvez pela própria campanha, pelo próprio tema. E existe, então, um mito, um medo, um não falar sobre, porque se associa realmente a muita dor. Mas a questão não é a gente pensar na campanha como uma campanha de dor. Como eu falei no início, pensarmos na campanha como uma campanha de vida. Que a gente possa falar da vida, que a gente possa trazer sentido para esta vida. Mas que a gente também possa ser realista de que a vida realmente tem situações que são testes difíceis de se passar, mas que ela passa. Então é importante que possamos refletir mesmo sobre a nossa história. Então reflita um pouco sobre a sua história, não só onde você nasceu ou foi criado, mas as circunstâncias que contribuíram para a sua presença aqui e agora. Quais foram os momentos da sua jornada que lhe causaram dor ou medo? É bem provável que você já tenha passado por alguns, porém, o mais extraordinário é o seguinte: você ainda está aqui firme e forte. Passamos, vocês todos, por circunstâncias favoráveis, desfavoráveis na nossa vida. A gente precisa perceber que o medo fez parte dessa história, desde o homem primitivo, que a dor fez parte dessa história, desde o começo de todos os tempos. Como a Oprah coloca, é muito provável que a gente já tenha passado por tudo isso. Mas a gente não pode esquecer aquela força que eu falei no início, aquela mesma energia que fez a primeira pulsão de vida aparecer no nosso planeta há 14 bilhões de anos, ela existe em nós até hoje. E ela pulsa. E é ela que nos diz, talvez, de uma forma muito, muito, muito íntima, o porquê nós precisamos estar aqui. O porquê a vida tem um sentido tão importante. Por que a gente pode crescer com as circunstâncias que a vida nos traz. Então é importante. É importante não só pensar na nossa vida, mas é importante proporcionar vida. E proporcionar vida tem vários sentidos. Eu lembro quando eu era criança, e eu acredito que muitos de vocês tenham vivido isso, tinha um exercício que a professora passava na escola, que era feito com um grãozinho de feijão com um algodãozinho molhado. E aquilo ali era para aprendermos a ver a planta nascer, a raizinha, todo aquele processo do feijão, né? E eu lembro que criança, né? Então eu coloquei o meu ali e eu ficava olhando toda hora para ver se o feijão já estava começando a rasgar a casca e fazer todo aquele processo da raiz. E acho que foi no final de semana, eu fiquei mais distraída e não fui lá examinar a cada minuto, né, se o feijão estava nascendo. Quando chegou na segunda-feira de manhã, que o feijãozinho sai, eu lembro o quanto aquilo foi significativo para mim, porque a minha pergunta era: como essas coisas estavam dentro do feijão?
como que tudo isso estava aí dentro desse grão tão pequenininho. E aí a professora depois explicou que que quando o feijão crescesse ia nascer uma vagem com outros feijãozinhos. E eu ficava pensando, mas como tudo isso cabe dentro de um feijãozinho? E quando nós voltamos e nos olhamos, nós somos esse feijãozinho. E ao mesmo tempo nós somos toda uma plantação de feijão, que vai nos dar muitas outras sementes. Isso é a vida. Isso é a vida que pulsa dentro de nós. Isso não quer dizer que aquele feijãozinho não tenha passado por dificuldades. Isso não quer dizer que para rasgar aquela casca inicial, para sair suas primeiras raízes, aquele ensaio de caule, ele não tenha sentido dor. Isso não quer dizer que a semente, quando está dentro da terra, ela não tenha medo. E isso não quer dizer que quando ela consegue romper a casca, romper a terra e começar a buscar a luz do sol, e eu acho muito bonito o símbolo do girassol por isso, porque ele vai em busca desse sol, que ele não passa por dificuldades, que não venham as pragas, que não tenha chuva, que não tenha o vento, que não tenha todas as situações da própria natureza, das suas estações, da sua mudança, testando a nossa persistência. E isso também não tira a beleza, isso não tira a riqueza daquela plantação de feijão, isso também não tira a beleza de uma plantação de girassóis. Então, por pior que seja o momento pelo qual está passando, é exatamente isso que você fará. Passará pela situação. Passará, como dizia o querido Chico Xavier, tudo passa, inclusive os momentos bons. Os momentos bons também passam. Por mais que a gente tente agarrá-los e deixá-los na nossa vida para sempre, ele também será uma lembrança. Talvez a grande diferença entre esses dois momentos é que os momentos bons passam, deixam aquele perfume, mas os momentos difíceis deixam lições. Lições grandiosas. Quantos de nós, e eu espero que a maioria de nós, nesse momento de pandemia, de parada obrigatória, de reflexões obrigatórias, de silêncios obrigatórios, de não abraços obrigatórios, quantos de nós estamos fazendo reflexões e tendo percepções da vida que durante anos nós não tivemos? Eu hoje ouvi de uma pessoa que eu atendia, é uma mulher com mais de 60 anos, e ela dizia assim: é impressionante o que 6 meses de pandemia fizeram comigo. Hoje eu percebo que durante mais de 60 anos eu me arrastei pela vida. Então é importante, por mais que seja estranho dizer assim, nossa, mas 60 anos, sim, são 60 anos. Mas a balança que mede o nosso processo, ela não se importa com a quantidade de anos, mas com a qualidade do momento que a vida está sendo aprendida, com a qualidade do momento que ela está sendo absolvida. E então é fundamental pensarmos que tudo passa. Tudo passa. E aí, com isso, a vida se dispõe, se disponibiliza, né? Que são duas coisas importantes para nós, a nos dar as lições necessárias. Sempre quando eu penso em particular, eu quero muito ter essa conversa com vocês nesse tom realmente mais intimista. Eu sempre, quando penso nas minhas orações, eu sempre peço força para continuar, né? Coragem, porque é importante. Porque muitas vezes, assim, não adianta a gente pedir que as coisas não venham até nós. A gente só precisa estar firme. Para não porque a gente quer sofrer, mas porque a gente sabe que é necessário. A mentora Joana de Ângeles, ela sempre coloca nos seus escritos e nas mensagens, ela sempre fala, é importantíssimo agradecer.
Em um determinado momento, em uma das suas mensagens, Divaldo Franco disse assim: a mentora disse que era preciso agradecer até pelo mal que nos acontece. Agradecer pelo mal que não nos aconteceu, mas agradecer pelo mal que nos acontece. E a primeira vez que eu ouvi aquilo, eu fiquei impactada, porque assim, nossa, mas no momento do sofrimento, é difícil a gente agradecer. Assim, ai, muito obrigada por essa dor. Os anos se passaram e eu comecei a trabalhar atendendo, né, como terapeuta, e eu fui percebendo o quanto é verdadeiro esse processo, porque é quase unânime. Todos os pacientes que chegam com sofrimento, depois de alguns anos, 2, 3 anos, ou menos do que isso, aquilo que os levou até o consultório vira um fator de gratidão na vida. Se não fosse aquilo, como eu disse a vocês no começo, se eu não tivesse tido depressão, eu não sei se eu estaria fazendo os trabalhos que eu faço hoje, não sei se eu teria feito a busca que eu fiz tão cedo, né? Porque aos 17 anos eu começo a fazer uma outra busca de vida. Eu digo que a depressão me salvou da adolescência, né? Porque ela abriu as portas para algo que era muito mais profundo. E não estou dizendo que a depressão é uma coisa fácil. Então, com isso a gente também percebe a importância de olhar essas dificuldades com uma outra perspectiva, né? Olhar com a perspectiva do crescimento. Então, às vezes, estamos tão concentrados na dificuldade da nossa escalada que nos esquecemos de agradecer simplesmente por termos uma montanha para escalar. E pode parecer muito estranho pensar nisso, né? Muito estranho. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, nós fixamos o nosso olhar na dificuldade e ficamos ali, olhando, sofrendo, como é que eu vou dizer assim, relendo aquilo, sem fazer as conexões necessárias para o nosso crescimento. E assim como a mentora, o que a Oprah coloca aqui é que agradecer pelo simples fato de termos uma montanha para escalar. Se tiverdes fé, o tamanho do grão de uma mostarda, dirás àquela montanha: mova-te daqui, e ela sairá. É lógico que Jesus não estava falando de uma montanha real. A gente sabe disso. Então, o que é que ele fala para nós nessa passagem? Que é preciso ter fé. Que uma vez que você tenha fé, e não precisa ser uma fé imensa, é uma fé do tamanho do menor grão de todos, de um grão de mostarda. As suas dificuldades você consegue superar. Mas o que chama muito a atenção nas passagens do Evangelho, por muitas, tem esse e tantas outras, é que Jesus não tira as nossas dificuldades. Ele não diz que não teremos. Ele nos convoca a carregar a cruz. Né? Ele diz que o jugo dele é leve. Ele diz que a montanha vai sair. Então, todo o tempo, eles assoram, as dificuldades farão parte disso. A cruz é pesada e você vai carregá-la, porque todas essas ações te trazem a mim. Nos aproxima dele, nos aproxima do sentido mais profundo, nos aproxima de quem somos. Caminhar em direção a Jesus, caminhar em direção a essa fé, é caminhar em direção a si mesmo. É encontrar-se ou reencontrar-se. Eu diria que para muitos de nós, às vezes é um encontro, porque às vezes passamos uma vida inteira sem nunca termos nos encontrado. Então, quando pensamos em agradecer, que possamos a partir de agora também agradecer o fato de termos uma montanha para subir. Até porque o símbolo é muito interessante. Joana de Ângeles costuma dizer que ninguém chega no topo de uma montanha sem passar pelas fomeadas da montanha, sem subir essa montanha, sem escorregar, sem passar por toda a dificuldade. Ir de helicóptero não resolve.
Então é preciso que a gente consiga subir essa montanha. E chegando lá de cima, a gente possa dar um novo sentido e significado à nossa vida, ao mundo que fazemos parte. Porque aquilo em que a nossa mente presta atenção se torna o nosso mundo. E isso é uma verdade muito grande. Aquilo que eu olho, aquilo que eu fixo o meu olhar, a minha atenção, isso se torna o meu mundo. Então eu pergunto a vocês, como anda o mundo de vocês? Qual é o seu mundo? Porque às vezes a gente direciona uma energia enorme, imensa. E mais do que vivermos os problemas nos vivem. E aí, se a gente gravasse as nossas conversas, em determinado momento, talvez a gente nem precisasse falar. Pegava o gravador, colocava lá o play e iríamos escutar as mesmas queixas. E, infelizmente, em termos técnicos, inclusive, sabemos que muitas vezes a doença é uma escolha. E pode parecer muito estranho isso, mas é uma escolha de comportamento também. Então é preciso que a gente, ao subir a nossa montanha, gratos por termos uma montanha agora para subir, conscientes de que a montanha é parte do meu processo de crescimento, eu posso olhar lá de cima e dizer, bem, eu preciso olhar o mundo. Não o mundo pequeno do ego, mas olhar o mundo e perceber o quanto de vida está disponível nesse mundo. O quanto eu posso contribuir com esse mundo. Porque todos nós temos talentos para contribuir. Todos nós temos um trabalho a cumprir que só nós podemos fazer. Eu tenho um trabalho, vocês têm o trabalho de vocês. Eu não posso fazer o seu trabalho e você não pode fazer o meu trabalho. Então, é importante que a gente olhe lá de cima e nos perguntemos para onde eu tenho olhado tanto? E que talvez isso, e reconheça isso, tenha se transformado no meu mundo. E se esse mundo não for lá muito agradável, muda o olhar, muda a direção desse olhar. E a gente pode fazer isso. Tudo bem mesmo mudar de ideia ou de plano ao longo do caminho. Porque, afinal de contas, as pessoas mudam com o passar do tempo. E quando você muda, seus planos mudam com você. Então, não tem problema. Sabe, eu li uma frase outro dia que eu acho que é muito interessante dentro disso que nós estamos pensando e conversando aqui, né? Que, assim, é preciso mudar de planos, porque muitas vezes nós não somos mais aquela pessoa que fez aquele plano. E a gente não pode ficar preso a isso e nem reclamando porque ele não está se realizando. Então, tudo bem mudar de ideia. Aliás, o problema é não conseguir mudar de ideia, né? Ficar ali presa na monoideia. Então, pode mudar de ideia, pode mudar de plano ao longo do caminho. Como eu falei antes, nós não estamos prontos, nós estamos em processo. Nós estamos nos construindo, como já dizia o poeta, o caminhante se faz ao caminhar. Então, é importante porque a minha vida e tudo mais vai mudando conforme eu mudo. E quantas vezes nós podemos pensar em pessoas difíceis na nossa vida que nos causaram problemas, que nos causaram desconfortos, e que quando você vai mudando, você vai se refazendo, se reencontrando, você tem uma impressão que essas pessoas também mudaram. E às vezes eu ouço assim no consultório, nossa, eles, olha, minha mãe está tão diferente, meu esposo mudou. E eu fico olhando para a pessoa, porque assim, na verdade, eu não sei se o outro mudou, mas ela com certeza mudou. Então tudo muda quando você muda. Tudo. Então, por mais difícil que a situação possa estar parecendo, seja ela qual for, a gente precisa sempre entender que ali é uma situação. Aquilo não me representa como um todo. Aquilo não sou eu como um todo. Aquilo é parte de alguma situação da minha vida. E que se fui eu que causei o problema, provavelmente eu sou a solução. Mas se não fui eu que causou o problema, eu não tenho por que me desgastar na situação. Eu posso me afastar emocionalmente. Sei que às vezes parece difícil, mas é possível. É possível. Então, é sempre, né, essa perspectiva
Porque se existe uma coisa que eu posso dizer a vocês com toda certeza, é que a única coisa permanente na nossa vida é a mudança. É a única coisa permanente. Todo o resto é impermanente. Então, quando a gente pensa por essa perspectiva, a gente devia parar de sofrer imediatamente com as coisas que a gente tenta controlar. Porque tudo muda, nós mudamos. Nós não somos mais as mesmas pessoas que acordamos hoje pela manhã. Nós não somos, com certeza absoluta, as mesmas pessoas de 6 meses atrás, quando tudo isso, essa mudança, essa proposta coletiva, né? O planeta inteiro vivendo a mesma experiência. Então, nós não somos mais essas pessoas. Então, é justamente aí onde entra, né, esse olhar para si, e perceber que estar comigo é um convite da vida para que eu possa vivê-la muito mais intensamente, com muito mais plenitude. E a gente fala tanto de plenitude, a gente tanto quer viver uma vida com plenitude, e às vezes a gente fica esperando que isso aconteça lá fora. E, na verdade, o processo todo está conosco. O que eu sei de verdade é que só conseguiríamos alcançar a plenitude na vida abraçando quem somos. Lamento por qualquer pessoa que acredite no mito de que é possível voltar a ser o que já se foi um dia. E que belíssimo pensamento de Oprah aqui, né? Porque não somos mais. Não somos mais as mesmas pessoas. E que bom que não somos mais as mesmas pessoas. Sabe quando a gente ouve aquelas histórias, imagina o meu tempo era melhor? Não, não era. O que falta às vezes, e isso a gente pode fazer uma reflexão pessoal também, é que nós estávamos mais entregues naquele momento da vida. Às vezes as pessoas me relatam isso no consultório, um saudosismo, a vontade de estar de novo, vivendo as mesmas experiências. E na verdade eu digo, olha, talvez essa pessoa voltasse para a sua vida, se essa situação voltasse, se esse emprego te chamasse de novo, você não conseguisse mais viver as mesmas coisas, justamente porque já houve uma mudança nesse período. E muito provavelmente a saudade que a gente sente não é do lugar, nem só das pessoas, mas na maioria das vezes a gente sente a saudade de quem nós éramos. Aí a gente diz assim, mas eu posso voltar a ser? Não mais, não do mesmo jeito, porque os anos se passaram, porque as experiências já aconteceram novas, que também te transformaram. Mas existe ali uma essência que essa não deixou de existir, e isso você pode trazer de volta para você, né? E aí onde entra uma característica, eu diria uma qualidade que é extremamente importante para a gente. É preciso coragem. Para mudar é preciso coragem. Dona Canoa, mãe do Caetano Veloso, ela dizia: é preciso coragem para ser feliz. Porque a gente vive num mundo que quase nos proíbe de sermos felizes, de acreditarmos nas pessoas, de nos entregarmos à vida, de fazermos amizades verdadeiras. A gente quase não sabe direito o que é isso, né? Então é preciso coragem. E o que é coragem? A coragem é não ter medo. Coragem é ir além do medo e apesar do medo. Coragem é você poder reconhecer que você tem feridas, eu tenho feridas, todos nós temos feridas. E existem algumas feridas que às vezes elas não saram, não fecham. Mas são justamente essas feridas que nos tornam mais humanos. São essas feridas que fazem com que a gente lembre todos os dias que o outro também sente dor e tem sofrimento. E é justamente essa ferida que pode nos elevar para esse lugar que a gente tanto quer, achando que vai, sem nenhum percalço, sem nenhuma dificuldade. Então, o que realmente mede a sua coragem não é o fato de você ter alcançado ou não o seu objetivo, é de ter decidido levar e sacudir a poeira, independentemente de quantas vezes tenha fracassado. E o que é o fracasso? O que é o fracasso nesse mundo que mede as pessoas pelo que ela tem? O que é o fracasso nesse mundo que, antes de te conhecer, deduz quem você é?
Então, é muito provável que quando a gente mergulhe e olhe profundamente isso, a gente perceba que talvez fracassar seja exatamente dar certo dentro dessa perspectiva desse mundo que a gente vive hoje. E talvez o que seja o fracasso para eles seja a nossa vitória, o nosso sucesso. Nenhum dinheiro paga a paz interna. Nenhum dinheiro paga a sensação de estar tão presente na vida que não importa quantas vezes você caia, você vai levantar simplesmente porque é isso que a vida pede a você. E eu não estou pensando aqui num discurso masoquista ou de elevação do sofrimento, de forma alguma, até porque não é nisso que eu acredito. Acredito sim que nós temos todo o direito à felicidade, porque o próprio Jesus nos disse que a vida estava disponível em abundância. A vida é regida pela lei de abundância. E a abundância não é a fartura de coisas, é a fartura de vida. Então, nada paga essa sensação de presença e de pertença, porque nós temos direito a isso. 14 bilhões de anos atrás, o nosso planeta se preparava para que um dia estivéssemos aqui, para que um dia estivéssemos exatamente vivendo o que nós estamos vivendo hoje, sem tirar de nós o ônus ou o bônus das nossas escolhas, porque nós fazemos escolhas. Mas há 14 bilhões de anos atrás, a vida começava a brotar e durante um longo tempo ela foi se transformando para que nós pudéssemos estar aqui. Então, nada mais justo que sentemos. Sentemos e aproveitemos o banquete da vida. Porque esse é o convite que ela faz todos os dias. E é justo, é muito justo que eu e que você possa aproveitar disso. Porque tudo isso acontece sem que a gente precise sequer mover um músculo. E é mais do que justo. É um exemplo, talvez, é um ato de gratidão que possamos usufruir desse banquete. Bem, então, diante disso, o que é que, de fato, você pode fazer por você? O que é que eu posso fazer, então, por mim? Talvez seja essa a pergunta. Eu não sei, diante das pessoas que nós estamos agora conversando, talvez tenham pessoas com depressão, passando por divórcio, pessoas tristes, pessoas que estão no seu processo de autoconhecimento. Independente do que se esteja vivendo, uma coisa é certa, nós podemos fazer muito por nós. Então, eu separei, né, algumas coisas importantes para nós. Não tem regra, não tem ordem, mas são só pontuações diante das minhas reflexões, diante de questões que nós vemos na vida, no consultório, diante de modelos que aparecem no Evangelho, em todas as religiões. O que eu posso fazer por mim? E vamos começar com perdoe-se. Perdoar. Perdoar é uma arte. E muitas pessoas dizem, eu não consigo perdoar. Porque às vezes nós aprendemos a ideia do perdão, talvez de forma equivocada, né? Então é preciso permitir-se, né? Então permita-se ser uma pessoa que errou, que erra e que vai continuar errando. Isso é importante, mas é libertador. Você não é perfeito, você não é perfeita e não deve se sentir mal por isso. Então perdoe-se. Primeiro que nós falamos que errar é humano. E aí a gente não quer errar. Então eu fico me perguntando, se errar é humano e a gente não quer errar, então tem alguma coisa estranha. Ou nós não somos humanos, ou então errar não é humano. Mas o erro é parte do processo, né? Nenhum de nós nasceu aqui e já saiu da barriga da nossa mãe caminhando. Nós caímos muitas vezes até conseguir ficar firme nas perninhas. E até hoje, se duvidar, a gente ainda toma as quedas e tem que levantar.
Então, o perdão é essa arte e, ao mesmo tempo, é um ato de amor consigo, ou seja, um ato de auto-amor, para que você olhe e diga a você, olha, eu errei. Eu errei, mas eu não errei porque eu queria errar. Eu errei porque estava tentando acertar. Eu errei. Eu vou errar. Eu vou continuar errando. Porque nós somos errantes. Essa é a condição. Isso não quer dizer que vamos ficar acomodados nessa situação. O que eu estou querendo dizer com isso é que o estado de perfeição não é nosso, porque nós não estamos prontos. Nós estamos em processo. Nós estamos em processo de construção de uma nova humanidade, de uma vivência com a nossa humanidade. E a gente não deve se sentir mal por isso, de forma alguma. Então, perdoe-se. Perdoe-se porque a única maneira que a gente tem de fato de perdoar o outro é perdoando-se. Porque se você aprende a lidar com seus erros, se você consegue reconhecê-los e entender que você erra, muito provavelmente você vai ter um outro nível de tolerância na sua relação com o outro, com toda certeza. Outro ponto, não desista de você, não desista de si. Você pode nunca ter parado para pensar nisso, mas até agora esteve 100% do tempo presente consigo mesmo, segurando todas as barras e lidando com todos os seus problemas, passando por momentos alegres e tristes. Lutar por você é a batalha que mais vale a pena. Acredite nisso. Né? Então, não desista de você de forma alguma. Né? Se busque, tenha paciência com você, se cuide. Né? Respire e se acalente também. Porque essa é a única batalha real na nossa vida. É estarmos lutando com esses monstros internos. Mas é uma batalha que vale muito a pena. Porque no final da estrada, você vai se encontrar com sua melhor versão. Então, como a gente falou antes, por mais difícil que seja o momento, ele passa. Porque tudo passa. Passa de verdade. Né? Às vezes é porque a gente cria situações na nossa cabeça e a gente quer o resultado final que a gente põe na nossa cabeça. E aí tem uma questão que a vida nos ensina também, que é importante. A vida não nos obedece, a vida obedece à vida. E isso é bom também. Porque talvez a gente também descubra que a gente não sabe de fato o que é melhor para a gente. Então não desista de você. Autoconhecimento é muito importante. Quem é você verdadeiramente? O que você quer? Do que você gosta? Viver uma vida inteira sem se conhecer é como estar trancada num quarto escuro onde não se pode enxergar nada além da sensação de medo da escuridão. Autoconhecimento é extremamente importante. A gente vai perceber isso. O Livro dos Espíritos traz isso, a mentora Joana de Ângeles traz isso, todos os espíritos hoje, né? No atendimento espiritual, no acolhimento, a gente vai ouvir dos espíritos sempre essa proposta: se conheça. Você precisa saber o que você gosta, quem é você de verdade, quem é você além dos papéis que você representa, o que você deseja para a sua vida, porque a única maneira que nós temos de encontrar um sentido e um significado para a nossa vida é estando presente nela. Se conheça. Eu gosto sempre de pensar que a gente tem sempre surpresas muito grandes quando a gente resolve se conhecer. Às vezes a gente tem uma ideia de nós totalmente falsa. E aí, quando a gente realmente tem essa coragem de mergulhar, a gente faz assim, nossa, mas não é que eu sou até uma pessoa simpática, que eu sou uma pessoa divertida, uma pessoa legal. Então, faça essa aventura. É uma aventura, aventure-se, né? Porque vale muito a pena. O resultado sempre é muito surpreendente. Respeite-se. Respeite-se. Respeite é uma palavra que eu acho linda. Então, respeite-se. O respeito por si mesma dá voz e força a quem você é e ao que você quer. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o que eu quero, eu preciso saber qual é a direção que eu quero dar à minha vida, mas eu preciso me respeitar. Ninguém vai me respeitar se eu não me respeitar.
Eu preciso dar voz a quem eu sou. Eu preciso liberar isso. Por isso é importante que eu me perdoe. Por isso é importante que eu entenda que os erros fazem parte da vida. Por isso é tão importante o perdão. Então eu preciso me respeitar, né? Entender que com os nossos avós, pelo menos eu escutava isso em casa, era respeito você não pede, né? Você conquista, mas na verdade a gente entende que essa conquista é porque você se respeita. Então respeite-se. Respeite a pessoa que você está agora e respeite a possibilidade de você se tornar uma pessoa muito mais profunda e intensa. Mude o olhar. Mude o olhar. Como você gostaria de se definir? Essa é uma pergunta interessante. Se pudesse começar do zero, enxergando a si própria sobre uma nova perspectiva, como você gostaria de se ver? Certa feita eu fiz um trabalho e a pergunta era muito parecida com essa, só que a pergunta era um pouco mais ampla. Se você pudesse imaginar Deus olhando para você, o que você acha que ele veria? E as respostas foram muito surpreendentes. Então, mudar o olhar parte disso também, né? Mude o olhar, mude a perspectiva que você tem de você agora. Porque se você caminhou por uma estrada que não te pertencia, se você seguiu um rumo que não era o seu, então você tem uma visão distorcida de você. Então mude a perspectiva. E se eu pudesse começar tudo agora? Como é que ia ser isso? Como é que eu gostaria de me definir a partir disso? E vamos ter a coragem de fazer. Mesmo que não dê para fazer uma mudança total da vida, né? Porque realmente isso é muito difícil às vezes. Mas a gente não está falando da vida lá fora, nós estamos falando da vida aqui dentro. Mude a perspectiva. Se você acreditou a vida toda que você era um fracasso, mude essa perspectiva. Se você acreditou o tempo inteiro que você era incompetente, mude a perspectiva. Porque lembra, nós já falamos aqui, o mundo é exatamente aquilo que você fica olhando. Se você não muda esse olhar, se você não amplia essa visão, você não consegue enxergar a montanha. E a montanha precisa ser escalada. E é assim que a gente vai crescer e poder enxergar muito mais do que nós somos. Seja generoso, seja generosa com você. Se você consegue ser gentil com pessoas próximas, faça o exercício de ser gentil com você também. Ser generoso. Como nós estamos precisando de generosidade. E eu digo mais, se você consegue ser gentil com o outro e não consegue ser gentil com você, é muito possível que tenha alguma coisa errada acontecendo. Então seja generoso, se acalme, se receba, se escute, ouça seu coração, né? Pense, se eu estivesse agora, encontrasse com alguém diante do meu sofrimento, do que eu estou sentindo, como eu gostaria que essa pessoa me tratasse? Então, se trate desta forma, porque muitas vezes a gente tem uma maneira de tratar o outro, porque a gente quer ser reconhecido, porque a gente quer ser amado, mas aí a gente não faz com a gente. Então, assim como a gente precisa se respeitar, a gente precisa se perdoar, a gente também precisa ser generoso. A gente precisa desenvolver a capacidade de parar, de fazer uma nova leitura, de ressignificar a nossa história. Assim como a gente olha atrás e vê toda a história, às vezes de dor e de luta dos nossos ancestrais, dizendo lá na distância onde eles se encontraram, que eles estavam enfrentando tudo aquilo por nós que ainda não existíamos. Então seja generoso com você. Respire e faça. Eu encontrei uns 2 anos atrás um jovem e ele estava carregando um classificador, tipo um álbum de fotos. E esse menino estava muito emocionado. E eu nunca tinha visto ele, então a gente começou a conversar. Ele então me mostra uma foto de 2 jovens, uma foto de jornal.
recortada, dos anos 60, mais ou menos. Esses dois jovens estavam vivendo um momento muito importante na história, muito importante para eles, né, naquela época, daquela juventude, os anos 60. E eles estavam nas ruas lutando por liberdade, liberdade de expressão e todas essas questões. Mas não era disso que ele queria, não era só disso que ele estava falando e não era só por isso que ele estava emocionado. Ele tinha passado por um processo de depressão e a mãe dele, numa dessas conversas, pegou aquele álbum, entregou a ele e contou a história daquelas duas pessoas, né? Contou para ele o que era aquilo. E ele dizia a mim assim, ele fez, eu quando escutei tudo aquilo, é como se a vida tivesse acendido dentro de mim de novo. E aí ele começou a ser generoso com ele, né? A entender o processo que ele estava vivendo e principalmente, como ele disse no final da conversa, ele disse assim, eu me dei conta que eu estava com a vida completamente sem sentido. Bem, mas qual é a história? A foto tem uma jovem sentada e um outro rapaz, né? Uma jovem moça sentada, um jovem rapaz em pé, e aqueles dois jovens não se conheciam até aquele dia. E eles estavam lutando. E a mãe dele, quando contou a história desses dois jovens, disse a ele assim: esses dois jovens, meu filho, eles lutaram por você, que não existia naquela época ainda. Mas eles acreditavam que as coisas podiam ser diferentes. Só que aqueles dois jovens era a mãe dele e o pai dele. Então ele dizia assim a mim: olha, Iris, quando eu pensei que os meus pais, antes de se conhecerem, antes de pensarem em mim, eles lutaram por mim, isso me deu uma sensação de tanta vida que eu tinha que ser grato a ela. Então eu digo a mesma coisa. Antes dos nossos pais, o nosso Pai maior nos desejou, nos concebeu em pensamento. Então a gente precisa ser generoso, com toda certeza. Então, com isso, tenha gratidão. Tenha gratidão com tudo que se passa na nossa vida. Acabamos nos esquecendo de dedicar pelo menos alguns momentos do nosso dia ou da nossa semana para pensar nas coisas pelas quais somos gratos. Tenha gratidão. Pela mínima coisa, pela máxima coisa, mas tenha gratidão. Quem sabe até fazer um diário da gratidão e todo dia se comprometa a agradecer por uma coisa, até o dia que você consiga de fato agradecer por todas as coisas. Sejamos gratos. Seus sentimentos importam muito, muito de verdade. Sentimos o mundo a todo instante e a ele devolvemos sentimentos também. Mas, assim como afetadas e afetadas pelo que nos rodeia, afetamos o mundo de alguma maneira. Afetamos o mundo com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos. Então, se nós pensarmos que o que eu penso, que o que eu sinto afeta um de vocês e que o que você pensa afeta o outro, talvez se a gente se importasse com isso, nós tivéssemos um mundo muito melhor. Então, seus sentimentos importam. Importam para você, mas também importam para o outro, porque ele chega até o outro, ele alcança o outro. E de alguma forma a gente sabe disso. Então, como eu estava falando antes do pensamento de Deus, então nós precisamos também entender que o nosso pensamento afeta esse todo. Se nós temos hoje um mundo que está adoecido, pessoas que estão entristecidas, pessoas que estão mais agressivas, de alguma forma, a gente também colaborou com isso. Então, a gente precisa tomar a nossa parte e começarmos a pensar e sentir de uma forma diferente. Principalmente porque a primeira afetada somos nós. Então, cuidemos dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Viva o presente. Não se limite por conta de suas experiências passadas, principalmente as que foram traumatizantes de alguma maneira. A vida acontece agora, aqui, nesse exato momento. O que aconteceu lá atrás
faz parte da sua história. E o passado só vai ser passado quando você conseguir realmente libertá-lo. Porque senão você carrega ele no presente. E se você carrega o passado no presente, esse presente nunca se torna presente. Esse passado nunca se torna passado. A vida não acontece no futuro. O futuro não existe. O futuro só vai existir a partir do presente. Então, viva o agora. Viva nesse exato momento. Cresça o que tem que crescer nesse exato momento. Observe a natureza, as plantas, os animais. Eles não vivem pensando no futuro. Eles vivem o momento presente. Eles vivem aquilo que eles precisam viver. Então a gente precisa aprender a viver o presente, porque é onde a vida está acontecendo. Não podemos deixar que essa vida escape. E para encerrar o nosso pensamento, a nossa conversa, que eu espero tenha sido prazerosa para vocês, como foi para mim, fica o mais importante de tudo, que talvez e muito provavelmente resuma tudo. Ame-se. Ame-se porque esse é o maior de todos os sentimentos. Esse é o bálsamo da vida, é a chave que nos liberta de qualquer tipo de escravidão. Ame-se. Ame-se apesar de, ame-se mesmo com, ame-se. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por situações na vida que podem nos parecer injustas, todos nós passamos por momentos de imensa felicidade, mas todos nós, sem nenhuma exceção, somos filhas e filhos do amor. E se somos filhas e filhos do amor, esse sentimento está impregnado no nosso DNA, corre pelas nossas veias, transborda por nós. Então nós precisamos amar. Esse é o maior de todos os ensinamentos. Esse é o maior e o melhor de todos os remédios, o mais eficaz de todos os remédios. Então, quando a gente pensa na vida, no convite que a vida nos faz, quando a gente pensa que a gente precisa de fato de nos encontrarmos e que a vida nos convida, a gente também precisa pensar a partir de uma caminhada, de uma jornada, de que eu preciso de mim, porque eu preciso de você. Você precisa de você porque você precisa de mim. E exatamente o convite maior da vida é não perdermos a linha que costura essa grande coxa de retalho que somos nós. A beleza da coxa de retalhos é justamente a diferença do seu tecido, a irregularidade, o desbotado de um, o maior colorido do outro. Então somos nós, esses tecidos que a vida coloca, mas também somos nós, a agulha e a linha que costura tudo isso. Então ame-se. Se eu puder deixar para vocês uma mensagem, eu espero que ela tenha sido exatamente sobre isso, sobre amar-se. Ame-se, porque, como eu falei no início, a maior de todas as lições que eu tive com a depressão foi justamente entender que ninguém podia fazer por mim o que só eu podia fazer, era me amar. E por mais difícil que isso possa parecer, eu estou aqui conversando com vocês. Então eu posso garantir a vocês com toda certeza, vale muito a pena. Vale muito a pena continuar, vale muito a pena acreditar, vale muito a pena aceitar o convite da vida. E quando você abre aquele envelope, tem o seu nome. E aquilo que você espera encontrar como uma grande tarefa, não tem. Simplesmente a tarefa é: seja você, acredite em você. E se você fizer isso, todos os caminhos se abrem, porque é só isso que a vida quer da gente, é isso que o Pai espera de nós. E é lá na frente, naquele caminho, que você olha para o chão e vê as pegadas luminosas daquele que veio antes de nós, que caminhou antes de nós e que garantiu com toda certeza que valia a pena. O nosso querido Mestre e Irmão Jesus Cristo. Muita paz para vocês. Tenham fé, acreditem, amem-se.
e até o nosso próximo encontro. Eu convido agora os passistas da casa para o trabalho da fluidificação dos passes virtuais. Muita paz para vocês e muito obrigada.